Adriana Ferreira Almeida Nascimento, conhecida como a viúva da Mega Sena, vai ter que voltar para a prisão. A decisão é do juiz Pedro Amorim Gottlieb Pideweiser, da 2ª Vara Civil de Rio Bonito. Segundo o juiz, como Adriana Ferreira já foi condenada em 2ª instância, não há motivos para ela não cumprir a pena. O juiz se baseou na recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o caso envolvendo o ex-presidente Lula, que foi preso por já ter sido condenado em 2ª instância. Então, a Adriana ela foi condenada a 20 anos de prisão, acusada de matar o marido, o milionário da Mega Sena, o René Sena. Mas desde janeiro, ela cumpria prisão domiciliar. O crime foi em 2007. O ex-produtor rural René Sena, que ganhou 52 milhões de reais na loteria, foi morto por 2 homens encapuzados perto da fazenda dele, em Rio Bonito. Os 2 assassinos foram presos e Adriana Almeida, que morava com ele há 1 ano, foi apontada como a mandante do crime. Segundo o Ministério Público, ela queria ficar com a herança de René Sena. A viúva chegou a comprar imóveis de luxo, como um apartamento em Arraial do Cabo, avaliado em 300 mil reais. Em 2016, Adriana foi condenada a 20 anos de prisão. 1 ano depois, conseguiu um habeas corpus para cumprir prisão domiciliar em Cachoeiras de Macacu, onde tem uma casa. Em fevereiro deste ano, a Justiça decidiu anular o testamento de René Sena, que dava a Adriana metade da fortuna dele. A Adriana deve se apresentar à Justiça, mas ainda não há prazo para isso. Nós vamos conversar ao vivo aqui com a Cláudia Almeida, em Cabo Frio. A Cláudia ela vai passar para a gente as informações que ela deve se apresentar à Justiça em Rio Bonito, de onde veio a ação, ou em Cachoeiras de Macacu, onde ela estaria vivendo atualmente. Não é isso, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Olha, Ana, segundo a Justiça, não importa a cidade, viu? O Tribunal de Justiça do Rio informou que Adriana Ferreira pode se apresentar em qualquer cidade do estado do Rio. Mas como o juiz Pedro Amorim não especificou uma data que ela precisa se entregar, não teve a imposição de nenhuma data, então neste momento, Adriana Ferreira, que ficou conhecida aí como a viúva da Mega Sena, não pode ser considerada foragida atualmente. O juiz lembrou na decisão dele que, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, a pena deve começar a ser cumprida logo depois da decisão da 2ª instância. E esse é o caso de Adriana Ferreira. Isso, gente, independentemente de qualquer recurso que a defesa dela venha a entrar. Então, não depende de nenhum recurso. A pena, segundo o juiz, né, lembrando aí a decisão do STF, deve começar a ser cumprida logo após a decisão de 2ª instância, que foi o que aconteceu no caso de Adriana Ferreira. A gente entrou em contato com o advogado dela para saber como que vai ser esse trâmite, como que ela deve se entregar. Ele chegou a conversar com a nossa produção, pediu que a gente desse um tempo, que ligasse um pouco depois. Nós ligamos, mas desde então o celular do advogado simplesmente está desligado, ele não conversou mais com a nossa equipe. Mas a gente continua aí, nesse caso, vamos acompanhar então quando que ela deve se apresentar à Justiça. Ana, é com você. Obrigada, Cláudia.